Lucas 18:35. Um texto bastante conhecido, até mesmo pessoas que não são cristãs com certeza já ouviu essa passagem. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Um texto, como eu disse, bastante conhecido, que retrata a história de um homem que tinha as suas limitações, mas que não fugia do seu problema. Um homem que tinha as suas limitações, mas tinha também os seus compromissos, os seus deveres, e não se aquietava. Ele sabia que ele tinha uma limitação. O que nós queremos aprender com este homem, com este cego de Jericó, que ele tinha na sua vida um desejo de mudar. Ele tinha na sua mente um desejo de que precisava de mudança. Ele estava incomodado com aquela situação. Ele sabia que ele não podia continuar daquela forma, apesar de não se entregar, apesar de buscar, apesar de estar correndo atrás de resolver os seus compromissos, como ele todo dia buscava, alguém o levava para que à porta da cidade ele procurava receber alguns donativos, algumas esmolas, para cumprir com seus compromissos, pagar as suas contas talvez. E o que nós queremos entender, o que nós queremos aprender, a primeira coisa é que muitas vezes nós queremos mudar, nós temos o desejo de mudar e não tomamos posição. E eu quero destacar com vocês 4 posições ou 4 decisões que aquele homem tomou ao sentir o desejo, ao ter aquele desejo de mudança. E aí a primeira coisa que nós vemos no versículo 35, que ele reconheceu que ele era um problema, que ele tinha um problema. Ele precisava de mudança, ele precisava de transformação, ele precisava de renovação, ele precisava que aquele problema dele fosse solucionado e ele sabia que ele por si só não podia resolver o seu problema. Ele reconheceu que tinha um problema. O que muitas vezes falta em nós é reconhecer que temos um problema, reconhecer que somos às vezes um problema e esse problema precisa de ser resolvido para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E aquele homem deixa para nós essa lição, que ele reconheceu que ele era um cego, ele tinha suas limitações, ele precisava de cumprir com seus compromissos, mas ele precisava de que alguém o ajudasse. E as pessoas o ajudavam a chegar no determinado lugar, as pessoas o ajudavam através de doações, e ele com certeza precisava de algo mais. Ele sabia que não era aquela vida que ele esperava, não era aquela vida que ele tinha programado para si e para sua família. E a segunda coisa que nós devemos aprender com ele é a sensibilidade para ouvir. O versículo 36 diz que, mesmo ele não enxergando, mesmo ele não vendo, ele ouviu o tropel, ouviu o barulho daquela multidão que passava e ele perguntou: o que é aquilo? Uma coisa que nós devemos entender também é que ele sabia quem era Jesus. Conhecia não por ver, mas conhecia por ouvir falar. Sabia quem era Jesus e sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Mas o que nós precisamos entender é que ele tinha sensibilidade para ouvir. O que muitas vezes nós não temos é sensibilidade para ouvir. Muitas vezes nós queremos falar. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos ouçam. Muitas vezes nós queremos dizer que nós temos a razão, que nós queremos falar e precisa que as pessoas nos ouçam, mas nós não queremos parar para ouvir. Quantas vezes também nós falamos com Deus, oramos nas nossas orações, e eu sempre falo que a oração, e na realidade a oração é um diálogo com Deus.
E não é um monólogo, não é uma oração em que você fala e aí você não para ouvir. Nós precisamos também parar para ouvir Deus falar conosco. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade para ouvir. E a segunda coisa que nós aprendemos com o cego de Jericó: se nós queremos realmente mudança, se nós temos em nosso desejo, o nosso coração desejo de mudança, precisamos primeiro reconhecer o nosso problema e segundo, a sensibilidade para ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir os conselhos, ouvir os nossos líderes. Quantas pessoas afastam de igrejas porque não quer ouvir os conselhos do seu pastor, do seu líder? Não quer ouvir o que a Bíblia tem para falar. Não quer ouvir o que as pessoas vão dar conselhos. Às vezes pessoas com mais experiência vai dar conselho e não queremos ouvir. Precisamos ter sensibilidade para ouvir. A terceira coisa, olha o que nós vemos. O versículo 39 diz que quando ele ia, ele clamava. As pessoas que iam na frente da multidão o repreendia, mandava com que ele calasse a boca, ele parasse de gritar. E quanto mais falavam, mais ele gritava: tenha misericórdia de mim. O que eu aprendo neste versículo é que nós precisamos clamar. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, precisamos clamar sem se importar com a opinião dos outros. Quantas pessoas querem nos calar? Quantas pessoas pedem para nós pararmos de falar, de reclamar, de pedir? Mas se nós temos um problema, se reconhecer que temos um problema, se ouvirmos Deus falar conosco que precisamos de mudança, que precisamos de transformação, nós precisamos clamar. E o que falta muitas vezes em nossas vidas é clamar, mas clamar a Deus. A Bíblia diz que se o povo clamar, Deus vai ouvir. Deus está disposto a nos ouvir. Deus está disposto a fazer, mas nós precisamos clamar, nós precisamos falar. É claro que Deus sabe aquilo que necessitamos, aquilo que nós precisamos, assim como um pai sabe qual é a necessidade dos seus filhos, Deus também reconhece a necessidade de nós como filhos dele. Mas Ele quer que nós clamemos, Ele quer que nós façamos o pedido, oremos, entregamos nele as nossas vidas. Então precisamos clamar. Não interessa o que os outros vão falar, não interessa o que as pessoas vão falar de nós, mas nós precisamos clamar no momento certo. E finalmente a quarta coisa que nós queremos aprender com esse texto, com este homem, esse cego de Jericó, versículo 41, ele diz: Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero ver. Ele sabia que Jesus tinha a solução para o seu problema. Ele tinha fé. Ele tinha certeza da mudança. Ele tinha certeza da resolução do problema, porque ele estava buscando na fonte certa. Ele estava buscando em Jesus. Ele sabia que Jesus ia resolver o seu problema. Ele reconheceu o problema, ouviu o que Jesus estava passando, clamou e Jesus atendeu, porque ele tinha fé. Muitas vezes nos falta fé, nos falta certeza. Nós muitas vezes clamamos, muitas vezes queremos ouvir e ouvimos conselhos aleatórios, conselhos de pessoas que não vão nos ajudar. Muitas vezes nós paramos para clamar com pessoas ou com homens. E homens não têm muitas vezes a solução para o nosso problema. Quem tem a solução para o nosso problema é Jesus. Se nós queremos realmente mudar, se nós queremos realmente a transformação da nossa vida, se algo nos fez parar, nos fez deixar de andar, de caminhar ao lado de Cristo, e nós precisamos, neste momento reconhecemos a necessidade de mudança, precisamos clamar e ter a fé e ter a certeza que Jesus está de braços abertos para nos receber e resolver o nosso problema. Quem era Jesus para parar, às vezes, aquela multidão que espremia Jesus, e Jesus parou para ver aquele simples cego que estava à beira do caminho. E às vezes nós paramos, falamos: poxa, Jesus tem tantas coisas para fazer, Deus tem que se preocupar com tantas outras pessoas, e eu que estou aqui abandonado, eu abandonei os seus caminhos, eu não quero mais saber de nada. Então quer dizer, Jesus não tem compromisso comigo. Mas creia, eu falo para você que Jesus está de braços abertos esperando você. No momento em que você desejar a mudança,
reconhecer o seu problema, ouvir a palavra de Deus, dar ouvido, não ouvido no sentido de simplesmente ouvir, ouvir e acreditar, ouvir e colocar em prática, porque a palavra de Deus não é só leitura, a palavra de Deus não é só ouvido, a palavra de Deus também é prática. Precisamos de praticar a palavra de Deus, e a prática na palavra de Deus se baseia na fé e na certeza da salvação, na certeza de mudança. É isso que nós devemos aprender. Reconhecer o nosso problema, sensibilidade para ouvir, não se importar com o que os outros vão falar no momento que clamarmos, e fé e certeza que Jesus irá resolver o nosso problema. E creia, Deus tem um propósito na sua vida. Se você hoje está ouvindo esse programa, talvez pela primeira vez, ou talvez você ouviu tantas outras vezes e não sentiu tocado, e se nesta noite Deus tocou em seu coração, é porque Deus tem algo diferente para você. Deus quer que você mude. Deseja a mudança que Deus programou para você. Amém.